Uma boa tarde para você que acompanha as redes sociais, a página do Tribuna do Leste. Uma boa tarde também para você, Alexandre Oliveira, e aos ouvintes da Rádio Manhuaçu do programa Sintonia da Tarde. Nós estamos falando diretamente da sede da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar em Manhuaçu. E ao meu lado está o Tenente Garcia, que é comandante operacional da corporação e vai conversar com a gente nesta tarde de sexta-feira. Tenente Garcia, primeiramente, boa tarde para você. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes e internautas que nos acompanham. Nós estamos ao vivo na página do Tribuna do Leste, no Facebook e também na Rádio Manhuaçu AM 710, no programa Sintonia da Tarde, com você, Alexandre Oliveira, e com todos os ouvintes na região. E hoje nós vamos falar sobre um assunto em virtude de um acontecimento registrado esta semana. Nós tivemos um incêndio de grandes proporções que destruiu uma oficina de motos e também uma loja de eletrônicos que ficava ao lado dessa oficina de motos, na cidade de São João do Oriente. Esse incêndio destruiu todo o estoque da loja, atingiu cerca de 15 motocicletas, provocando um grande prejuízo para o proprietário. E aí a gente traz esse assunto à tona para falar sobre itens de segurança e os cuidados que devem ser tomados em oficinas mecânicas ou em lojas que comercializam produtos como lubrificantes e também inflamáveis. Vamos falar sobre esse assunto, né, Tenente Garcia? Sim, vamos falar um assunto importante, né? Visto que são produtos que demandam uma grande atenção na sua acomodação, no seu transporte, para que se evitem acidentes, como nesse caso ocorrido na cidade de São João do Oriente. Pois é, e a gente abordando esse assunto, né, falando sobre esse problema, a gente fala primeiramente sobre legislação. Existe uma legislação específica para quem atua com produtos como esses, como lubrificantes e inflamáveis? Sim, existem as normas regulamentadoras, né, que fazem jus em relação ao tipo de armazenamento e transporte desses produtos inflamáveis, né, que as pessoas que trabalham com isso devem seguir rigorosamente a fim de evitar acidentes, né? Também existem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é a norma que é aplicada também nesse tipo de empreendimentos que fazem a comercialização, né? a estocagem de produtos inflamáveis e combustíveis que são inseridos nesse tipo de produto aí, que são esses solventes em que ocorreu esse acidente em São João do Oriente. Então são legislações mais rigorosas que levam em consideração principalmente a armazenagem e a estocagem desses produtos. Esses produtos, como lubrificantes, né, principalmente, eles são inflamáveis também, como os combustíveis? Sim, são inflamáveis, eles em sua grande maioria são produtos inflamáveis, que devido a esse fato de serem inflamáveis, eles possuem a capacidade de pegar fogo com facilidade, né? Então, a sua estocagem, o seu armazenamento devem ser feitos de maneira rigorosa, né? A fim de que se evitem esse tipo de acidentes. Ou seja, eles devem ser estocados em locais que não possuem proximidades a fontes de calor, por exemplo, como a luz do sol. Tem que ser locais fechados, que possuem uma ventilação adequada, e também a manuseabilidade desses materiais devem ser feitas com profissionais qualificados a fim de evitar acidentes devido à grande inflamabilidade desses produtos. Então, seria a nossa próxima pergunta, né? Os cuidados que devem ser tomados pelos proprietários de oficinas e também de lojas em relação a esses itens de segurança. Você já trouxe esses detalhes, mas tem também alguns outros detalhes em relação à prevenção de incêndios, né? Equipamentos de prevenção de incêndios, em relação à iluminação elétrica no local também? Sim, esses produtos eles devem ser acondicionados em locais longe principalmente das fontes de calor, né? Então a parte da iluminação, a parte da instalação elétrica deve ser realizada de acordo com normas específicas, né, que regulamentam esse tipo de utilização desses produtos, a fim de que se evitem acidentes. Por exemplo,
devem ser estocados em locais com a ventilação adequada, que não possuam proximidades a fontes de calor, longe da luz do sol, e os profissionais que estiverem utilizando esses equipamentos, a sua manuseabilidade, né, para transporte, para levarem para locais diferenciados, né, devem utilizar os equipamentos de proteção adequados a fim de que se evitem acidentes. Esses locais, essas oficinas e essas lojas, elas passam por um trabalho de vistoria pelo Corpo de Bombeiros? Sim, o Corpo de Bombeiros ele tem a função, a obrigação, né, de realizar a vistoria nesses locais, a fim de que se emita o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, que é relacionado a toda a segurança contra incêndio e pânico nessas edificações, nesses locais, nesses pontos comerciais. Então, é sim também ponto de local de atenção do Corpo de Bombeiros, esses comércios que fazem a utilização desses líquidos inflamáveis, desses solventes. Então, o Corpo de Bombeiros, ele, de acordo com instruções técnicas específicas, realiza as vistorias nesses locais a fim de fornecer maior segurança às pessoas que trabalham com esses produtos e também aos clientes, né, às outras pessoas que vão até essas lojas para realizar a comercialização desses produtos. E quais seriam assim os itens básicos de segurança para estabelecimentos como este, em relação, por exemplo, a extintores, né, ou facilidade para água, por exemplo, para apagar um incêndio? Sim, de acordo com o tipo de produto comercializado, com a área da edificação do local em que se encontram esses produtos, com a carga incêndio, né, a quantidade de produtos que tem nesse local, ou seja, quanto que esses produtos podem queimar, né, qual o perigo que pode gerar em caso de incêndios, são feitas vistorias no Corpo de Bombeiros, né, as vistorias desses locais, e de acordo com cada tipo de local, cada equipamento, componente ali dentro, são monitorados a quantidade de extintores de incêndio, onde eles devem ficar, qual a localidade, qual tipo de extintor de incêndio deve ser posto naquele local. Também, dependendo, se for um local de maior área, se tem a necessidade de se ter hidrantes naquele local, sinalizações de emergência, entre outros produtos, entre outros sistemas de prevenção de incêndio e pânico que são vistoriados pelo Corpo de Bombeiros. Tudo isso vai, então, de acordo com o tamanho desse estabelecimento mesmo, né? Sim, de acordo com o tamanho e de acordo também com, além do tamanho, o produto que é comercializado ali dentro, né? Qual tipo de produto e também a carga incêndio, na quantidade de produtos que tem ali que podem vir a se queimar e gerar um incêndio maior naquela localização. Então fica aí, né, a informação e o alerta também, né? Nós temos muitas lojas e oficinas também aqui na cidade de Manhuaçu e nas cidades vizinhas também, em toda a região, né? Muitas lojas e oficinas que têm esse tipo de produto. Todos os cuidados devem ser tomados, né? Sim, as normas regulamentadoras estão aí, né, para serem seguidas, e a gente orienta aos empresários, ao pessoal que é responsável por essas lojas acontecerem aqui na região, por esses produtos serem comercializados, serem distribuídos, que sigam com bastante atenção essas normas, né, que realizem o trabalho da maneira mais segura possível a fim de se evitar acidentes, porque a gente entende que são produtos perigosos, produtos inflamáveis, e caso ocorram acidentes, ocorram incêndios nesses locais, a possibilidade de ocorrerem tragédias com perdas humanas e materiais é muito grande. Daí, então, a importância de seguir essas normas regulamentadoras para a utilização desses produtos e também a importância de estarem com auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, dessas edificações, desses comércios atualizados, a fim de que esses acidentes, se caso aconteçam, a chance de diminuir, de mitigar os danos sejam muito maiores. O Corpo de Bombeiros realiza alguma ação preventiva, né, no sentido de fiscalizar esses estabelecimentos?
Sim, constantemente são realizadas vistorias, né, nessas edificações. Como são várias edificações que trabalham com vários tipos de produtos, vários tipos de atendimentos ao público diferentes, cada um tem um determinado norma técnica a se seguir, e o Corpo de Bombeiros tem uma equipe especializada com essa parte de segurança contra incêndio e pânico, e ela realiza essas vistorias nessas edificações aqui em toda a região, de acordo com a demanda e de acordo com o nosso efetivo também aqui do quartel da 2ª Companhia. Tá aí. Você disse, né, e é importante a gente lembrar isso novamente, né, um incêndio ele traz prejuízos, pode trazer, pode ser uma tragédia, né, com prejuízos para a vida humana, mas se não ocorrer prejuízo com a vida humana, pode ocorrer também prejuízos financeiros para a pessoa, então é sempre muito importante evitar, né? Sim, com certeza. Além dos prejuízos com a vida humana, né, que são os mais importantes, a gente também tem os prejuízos econômicos que acontecem muitas vezes, e a gente entende que muitas vezes o comerciante, o empresário, ele tem aquilo ali como uma fonte de sustento para a sua família, né? Tem muitas pessoas que dependem daquele emprego ali para trabalharem, então a gente acredita que tendo uma segurança melhor, uma segurança bem feita, seguindo essas normas, tendo o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros no local, a gente entende que isso facilita com que o trabalho deles continue sendo realizados, né, essa comercialização, essa manipulação desses produtos perigosos nesses locais, gerando emprego e renda para toda a população que depende desse tipo de atividade. Tá aí, Alexandre, informações importantes aqui no Emergência 193, com a participação do Tenente Garcia. Tenente, muito obrigado mais uma vez por essas orientações. Eu agradeço, o Corpo de Bombeiros está à disposição aí para retirada de dúvidas e repasse de informações para todos. Tá aí, muito obrigado mais uma vez, Tenente Garcia, participando com a gente aqui no Emergência 193 nesta sexta-feira. Segue a programação com você na Rádio Manhuaçu, Alexandre.